gente, começando mais um vlog do final de semana. Agora eu tô aqui em Blumenau, já filmei um pouquinho pra vocês. Tá pegando bastante sol no rosto, mas enfim. O meu pai veio trabalhar aqui e eu e a minha mãe viemos acompanhar a mãe. Dá oi pro vídeo. Oi. A gente veio fazer companhia, agora vai dar uma caminhada. E vocês vão me acompanhar nesse final de semana. Vamos ver se eu consigo lembrar de filmar, porque eu tenho esquecido, eu sei. Mas vamos ver se eu consigo lembrar. E é isso, bora ficar comigo no final de semana. Oi, gente. Agora eu tô aqui na minha cozinha, vocês vão me acompanhar um pouquinho enquanto eu corto alguns queijos pra fazer um risoto, fazer hoje à noite pra mim e pro meu marido. Enquanto eu corto o queijo, vamos conversar um pouquinho de como que foi até agora, né, esse sábado. De manhã, eu fui com os meus pais em Blumenau, uma outra cidade aqui de Santa Catarina. É uma cidade bem famosa nacionalmente, até internacionalmente, por conta da Oktoberfest, que teve agora em outubro, que é considerada a festa, uma das maiores festas alemãs fora da Alemanha, né, da América Latina, enfim. É alguma coisa assim, tá, gente? Eu nunca fui ao Oktoberfest, apesar de ser de Santa Catarina, mas eu nunca fui à festa. Mas é bem grande e, enfim, né, fiz essa viagem toda pra dizer que a gente foi até a cidade, porque o meu pai ele é representante comercial e uma das lojas que ele atende estava de aniversário, e daí ia ter alguma exposição lá da parte dele, enfim. Gorgonzola, adoro. E daí a gente foi lá. Foi bem bacana, assim, teve um bolo bem bonito, tinha picolé, tinha um monte de coisa, foi bem legal. E foi o que eu mostrei pra vocês ali na parte da manhã, né? E depois, aí a gente almoçou e veio pra casa. À tarde eu descansei, porque eu acordei 5 horas da manhã. E daí agora, ainda é tarde, né? Agora são 6h20, mas eu vou começar a fazer os preparativos do risoto que eu vou fazer agora à noite. A gente não comeu nada à tarde, meu marido. Lá atrás já tá cozinhando o caldo. E agora eu vou cortar os queijos. E eu vou fazer um risoto de camarão. Espero que fique bom. Eu gosto bastante de comida de risoto. É a minha comida preferida. E é algo que eu gosto de fazer que geralmente fica gostoso. Então, meu marido trabalha bastante na semana inteira, eu também, né? Hoje a gente não quer sair, quer ficar em casa e daí fazer uma jantinha especial, e é basicamente isso. Mas o que eu queria conversar com vocês é de algumas coisas assim que eu vi ontem e nos últimos dias que eu achei legal compartilhar. Primeiro, vocês já conhecem o Gui Neres? O Gui, ele é um artista cristão, músico, e ele tá lançando aos poucos, né, alguns clipes do novo álbum dele. E, gente, assim, eu vou deixar o link aqui pra vocês dele e vou tentar deixar alguma imagem aqui pra vocês, mas lógico que vai acusar direitos autorais se eu colocar muito, né, então eu não vou conseguir colocar bastante, mas vale muito a pena vocês pesquisarem Gui Neres. Ele é, assim, sensacional, porque ele é bem artístico, literalmente mesmo. Esse aqui é o Gruyère, que eu gosto de misturar 2 queijos. Dois não, né? Eu coloco até 3, porque eu coloco parmesão também, mas enfim. Ele é um artista, assim, os clipes dele, eles são bem artísticos. Eles têm bastante, uma questão, assim, até meio surrealista, sabe? Me lembra um pouco de Salvador Dalí e tudo mais. Então, assim, os clipes dele são bem, chegam a ser chocantes de alguma forma. São muito, muito, muito bem feitos, muito bem produzidos. E traz, assim, uma mensagem bíblica forte, sabe? Que a gente precisa ouvir. Eu até tava conversando com a minha mãe, mostrando pra ela hoje. E tem um dos clipes dele, uma das músicas dele, que ele fala, por exemplo, né? Ele fala algo assim: sepulcro caiado de segunda até sábado. O domingo é hora, mais ou menos isso, né? Domingo é hora de vestir a máscara e ir pro culto. Porque ele critica essa questão que muitas vezes afeta a nossa vida, sabe?
de que durante a semana a nossa Bíblia fica jogada, empoeirada, mas domingo a gente tem que estar na igreja, porque a gente é crente, né? Sabe? E eu não tô dizendo que a gente não tenha que estar na igreja domingo, não me entendam mal. Mas é mais uma crítica da falta de vida constante com Cristo, sabe? Da falta de constância com o Senhor. E eu me incluo muito nisso, porque quantas vezes a gente... Não, olha, essa semana eu vou fazer o devocional, essa semana eu vou orar todos os dias, eu vou ler a Bíblia todos os dias, e às vezes a gente até faz por uma semana, 2, mas daqui a pouco aquilo cai num lugar de comodismo, de esquecimento, e a gente se vê não fazendo mais, sabe? A gente se vê acordando e indo pro celular. E de novo, não sei se você que tá me vendo vai se identificar, às vezes não, mas isso acontece comigo, muito mais do que eu gostaria de admitir, na verdade. Acordar em cima da hora, ir pro celular e nem lembrar da Bíblia. Orar quando vai dormir, assim, só, ai, Jesus, obrigada pelo dia, e é isso, sabe? Essa falta de relacionamento com o Senhor durante a semana, e daí chega no domingo e a gente quer pagar de, nossa, como nós somos crentes, como nós somos fiéis ao Senhor, como nós somos adoradores, sendo que a gente não teve uma vida com Deus. E essa frase, principalmente assim, né, sepulcro caiado de segunda até sábado, mexeu muito comigo porque às vezes a gente faz isso, mais do que a gente gostaria de admitir, mais do que eu gostaria de admitir. Então, as músicas dele são muito boas, são bem bíblicas, e trazem bastante confronto, e ao mesmo tempo são absolutamente artísticas. Então vale muito a pena vocês conhecerem o trabalho do Gui. Eu acho que vão gostar, sabe? E outra coisa que eu tava refletindo, geralmente quando eu saio assim e tenho bastante tempo de conversar com a minha mãe, eu e os meus pais somos bem próximos, somos bem ligados, e eu e a minha mãe sempre conversamos bastante sobre as coisas e tudo, e falamos assim, conversamos sobre isso, sobre o quanto a gente precisa estar mais à disposição realmente do Senhor, e não só quando a gente precisa de alguma coisa, mas se colocar nesse lugar de oração, nesse lugar de busca, mas também de entender algumas coisas, de entender que tem um tempo determinado para todas as coisas, sabe? Porque muitas vezes a gente quer as coisas do nosso jeito, como a gente pensa, como a gente entende, como a gente quer. E quer agora. E eu sou exatamente assim. Eu quero para ontem algumas coisas que o Senhor me diz não. E quando o Senhor diz não, ou pior, quando ele não diz nada, mas vem, as coisas não dão tão certo quanto a gente criou na nossa mente, não é fácil. A gente se sente um pouco triste, um pouco abalado, mas eu passei por algo semelhante a isso essa semana, de ver as coisas não saindo exatamente como eu imaginava que elas deveriam sair. E daí, o Senhor me fez refletir, me trouxe à mente realmente, de que os planos dele são maiores, os planos dele são mais altos, e os planos dele, muitas vezes e na maioria das vezes, eles são tão grandes e tão mais altos que que os meus não vão se encaixar, entende? Que o que eu imaginei, o que eu pensei, o que eu achei que seria ótimo de acontecer naquele momento, não é exatamente o que o Senhor quer. E a gente precisa aprender a lidar com isso, e não é fácil. Saber que o Senhor, ele cuida de nós, que o Senhor conhece o nosso coração, conhece os nossos sonhos, os nossos anseios, e que ele tem prazer em nos ver bem, em nos ver completos, mas que isso não significa que ele vai dar aquilo que a gente quer. Entende? Eu não sei se eu tô divagando um pouco aqui pra vocês, mas meu camarãozinho tá temperando só um pouquinho. Eu não gosto de deixar muito peixe, camarão, eu não gosto de deixar muito no tempero não, tá? Botei agora só pra um pouquinho de limão, enfim. Eu já vou começar a preparar. Não sei se eu tô divagando muito, mas o que a gente quer muitas vezes não é o que o Senhor tem pra gente. E o problema é que a gente só vê daqui a aqui, mas o Senhor vê toda a nossa vida.
Então ele entende que às vezes até aquilo que a gente gostaria muito que acontecesse não seria bom pra gente naquele momento. Sabe, aquela bênção que a gente pede pro Senhor, se a gente receber ela fora de tempo, ela não vai ser boa, ela vai se tornar algo prejudicial porque a gente não vai ter estrutura para lidar com aquilo, sabe? Então, o Senhor trabalhou isso na minha mente que tudo tem um tempo, de verdade, né? A gente já vê isso na Bíblia, vê isso em Eclesiastes, tudo tem um tempo. E o tempo do Senhor não é o nosso tempo. E muitas vezes os planos do Senhor não são os nossos planos. Então, assim, o que eu vi até na internet, eu não lembro quem falou isso. Eu não lembro, eu acho que foi a Vitória Souza, mas eu não tenho certeza. De pedir ao Senhor que Ele alinhe o nosso coração ao dele. Sabe? Não orar pedindo a Deus assim, olha, Senhor, realiza os meus sonhos, realiza os meus desejos, realiza isso e aquilo. Não. É orar diferente, é orar assim, ó, Senhor, realiza os teus sonhos na minha vida. Alinha o meu coração ao teu, né? Coloca os teus sonhos na minha vida. Coloca os teus sonhos, os teus planos no meu coração. Porque os planos do Senhor são maiores, são melhores. Só que às vezes a gente age igual uma criança mimada, que não tem maturidade, não tem responsabilidade para lidar com tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E o Senhor também às vezes não revela algumas coisas que Ele tem para nós justamente por isso, porque a gente não tem maturidade. A gente é igual dar uma nota de R$100 para uma criança de 2 anos. Ela não vai entender o valor daquela nota. Ela vai brincar, ela vai riscar, ela vai rasgar. Se bem que hoje as crianças são bem inteligentes, né? Mas assim, é a mesma coisa. Agora, se você já der para uma criança um pouco maior, para um adolescente, para um jovem, aos poucos ele vai entendendo melhor, né? Porque mesmo assim, se você der uma nota de 100 para um adolescente, pode ser que ele gaste com coisas que não são exatamente úteis, pode gastar com besteiras, entende? E às vezes o Senhor também nem revela tudo que Ele tem para nós, ou às vezes Ele não nos responde, ou não nos dá algo que a gente gostaria, porque a gente não conseguiria lidar com aquela situação. Aquilo talvez nos levaria a uma perdição. E a gente precisa confiar no Senhor e saber que Ele sabe o que é melhor para nós. E que Ele sabe o tempo em que as coisas devem acontecer. E que, além de nós e do nosso umbigo, existe o reino dos céus, o reino do Senhor. E que a gente está aqui para viver o reino de Deus e pregar o reino de Deus. E sabe, é muito maior do que a gente, é muito maior do que só a Elaíse. É muito maior do que só você que está assistindo, do que os seus sonhos, os seus planos, do que os meus sonhos e os meus planos. É muito mais, né? Se trata do corpo de Cristo. E a gente precisa estar alinhado com isso. É o que eu tenho pedido para o Senhor, assim, que Ele alinhe o meu coração ao dele. Que Ele traga isso para dentro do meu ser. E que eu possa ser constante na busca ao Senhor. Porque eu sei que é uma das minhas maiores falhas. Não só uma, né? Porque a gente tem muitas, assim. Muitas, muito pecadora, muito errada, muito falha, muito frágil, muito fraca. Só o Senhor, só a misericórdia de Deus todos os dias na minha vida, porque senão eu não conseguiria, eu não estaria aqui. Eu sempre peço para Deus, segura firme na minha mão e não me deixa cair, porque se depender de mim, Elaíse, eu não consigo, sabe? A gente não consegue. Então, que o Senhor venha a colocar os sonhos, os projetos, os planos dele no nosso coração, no nosso entendimento, que o nosso coração venha estar alinhado ao dele e que a gente consiga realmente ter uma vida devocional, sabe? Não é o devocional de, vou acordar, vou ler uma Bíblia, vou ler um livro, que lindo. Não, uma vida devocional, uma vida entregue ao Senhor, uma vida dependente do Senhor, uma vida de jejum, de oração e, de novo, tô falando muito isso pra mim porque eu preciso disso. E é isso, gente. Papiei um pouco, agora eu vou começar a fazer as coisas, ver se eu filmo alguma coisinha pra vocês, porque eu não consigo filmar muito cozinhando, tá? Então, e de leituras, não li nada, basicamente. Não li nada hoje e é isso.
por aqui, tá? Ontem eu conversei com vocês, fiz aquele risotinho. Depois eu e meu marido, no caso, assistimos um pouco de televisão. A gente tá assistindo Batalha dos 100 Ásia. A gente já assistiu os dois primeiros, Batalha dos 100, que se trata realmente de uma competição de força física, de resistência. E daí agora tá tendo a Batalha dos 100 Ásia, que envolve alguns países. Tá bem interessante, só que eles estão soltando por semana, né? Só na outra semana que vai ter mais episódios. E foi isso. Depois fui dormir. Hoje eu tô um pouquinho fanha, renite um pouco atacada. Acontece quando eu como queijo demais, porque eu tenho uma leve intolerância. E agora eu vou na escola dominical. Eu queria só mostrar pra vocês, peraí. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui a gente tem as lições, né? Tudo chamado de Jeremias, a mensagem de Jeremias. Aí hoje tem essa aqui, as parábolas do pronunciamento. Daí eu dou essa aqui, a 8, que daqui a 2 domingos, né? O conselho de Jeremias aos reis. E daí a gente tem, essa aqui foi eu criei. A gente tem o texto principal do dia. A gente tem um resumo da lição. Tem a leitura semanal, que é para ser feita em casa, né? Durante a semana e tudo mais. E daí é o que diferencia a nossa lição da lição dos alunos, porque isso aqui tudo os alunos também têm, eles também têm uma lição igual a nossa. O que muda, né, para os alunos é esses apoios pedagógicos, que daí só quem tem a lição de professor tem, né? Ó, aí tem os objetivos, né, da lição, a introdução, a orientação pedagógica, que tem alguns detalhes. E daí a lição, ela tem isso aqui, ó, sempre o texto bíblico do dia, que a gente vai estudar sobre ele, realmente, né? Tipo, aqui foi Jeremias 11 a 10, do 1 ao 10. Aí vai ter a lição, a introdução, né? Todos os detalhes. E essa parte azulzinha também é só os professores que tem. E é basicamente isso, assim. E a gente estuda, e não é muito longa não, tá? A gente estuda durante a semana, prepara a aula bem certinho, e conversa com os jovens, ou seja, qual for a sala, né, sobre aquele tema para que todos possam aprender junto, é bem legal. Gente, já almocei com os meus pais, esqueci de filmar, e agora eu e meu marido vamos caminhar um pouquinho aqui na praia e vou filmar para vocês. Gente, já é final da tarde de domingo, apesar de agora tá bem claro porque tem sol, esse tempo ele tá meio doido, às vezes ele fica nublado, às vezes dá sol, mas agora final da tarde tá com sol, já é 6 horas, 8, quase 6 horas da tarde, e eu já vou encerrando o vlog por aqui, tá? Porque agora à noite, o que eu vou fazer? Nada! Eu mostrei pra vocês, né, que durante a tarde, eu e meu marido, a gente foi caminhar na praia, a gente foi lá na Praia Brava, que fica na divisa entre Itajaí e Balneário Camboriú. Eu moro, né, em uma cidade litorânea, uma cidade de praia. Sei que a cor não demonstra, porque aqui falta melanina nesse corpo. Adoraria ficar assim bem queimadinha, bem bronzeada, mas não fico de jeito nenhum. Eu fico rosa, sabe, assim, um camarão. Essa sou eu fico um camarão e não fico bronzeada. Infelizmente, mas é a vida, não é mesmo? Fazer o quê, né? Não podemos ter tudo, mas morar na praia já é bem bacana. Apesar de que agora é primavera, então na primavera ainda dá pra ir na praia tranquilo, caminhar e tudo mais. No verão é muito lotado, muito. Então, mesmo morando na praia, muitas vezes eu não vou à praia.
É isso, porque eu não gosto de nada muito lotado. E daí eu e meu marido fomos caminhar, depois a gente parou um pouquinho, tomou uma água, comeu um açaí. E foi basicamente isso. E agora a gente vai ficar mais tranquilo, vai assistir Stranger Things, que a gente tá reassistindo toda a série, porque vai lançar a temporada final, né, agora em final de novembro, se eu não me engano. Então a gente tá fazendo meio que uma maratona dentro do possível de reassistir a série. Então basicamente vai ser essa programação da noite. E sobre leitura, não li nada final de semana, gente. Esse canal já foi um canal de livros um dia, não é mesmo? Já foi, porque assim, não li nada, gente. Nem sábado, nem hoje, domingo. Eu não li, eu acho que absolutamente nada. Eu até levei o Kindle sábado lá pra Blumenau, mas eu não lembro se eu li. Eu acho que não. Mas é isso, né? Eu acho que eu já falei pra vocês, mas no Kindle eu tô lendo Amor entre Universos Paralelos. Eu acho que é isso. E no físico eu tô lendo O Senhor dos Anéis, o livro 1, que é a nossa leitura conjunta. Preciso adiantar, pegar firme essa leitura, inclusive porque eu tô meio atrasada ali conforme o cronograma do nosso planejamento. É isso, gente. Mais um vlog encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse final de semana comigo, um pouquinho mais movimentado, conseguir lembrar de filmar mais e de encerrar ainda no domingo, porque geralmente eu esqueço e vou encerrar lá na segunda-feira, né? Então, mais um vlog encerrando por aqui, espero que vocês tenham curtido, me contem como têm sido os finais de semana de vocês, deixem aqui nos comentários, e é claro que a gente se encontra nos próximos vídeos e também nas redes sociais, me segue por lá, tá? Elaíse Cidral em todas as redes, bem fácil, e aqui também vê se você é inscrito, se você segue o canal, porque às vezes tem muita gente que assiste recorrente os vídeos, mas não é inscrito e nem sabe que não é, então dá uma olhadinha. Se você não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo, combinado? E deixa o seu joinha e o seu comentário, porque assim o YouTube entende que esse vídeo, que esse canal, ele é relevante, que você gosta e que vai poder indicar para mais pessoas. É assim que você consegue ajudar o nosso trabalho, né, o trabalho de todos os criadores de conteúdo que você curte, e fazer com que o nosso trabalho consiga ser mais engajado, né, ser levado mais para frente. Então eu conto com vocês, combinado? Um beijão a todos, fiquem com Deus e até o próximo!